Segundo Samuel, capítulo 23. Estas foram as últimas palavras de Davi. Voz do filho de Jessé, voz do homem que Deus conduziu até o topo, a quem o Deus de Jacó tornou rei e o cantor mais conhecido de Israel. O Espírito do Eterno falou por meu intermédio. Suas palavras se formaram em meus lábios. O Deus de Israel falou a mim, a rocha de Israel me disse: aquele que governa de maneira justa e correta, que administra com o temor de Deus, é como a luz do amanhecer num dia sem nuvens, como a grama verde que cobre o chão, crescendo sob o ar puro. Foi assim a minha dinastia, pois Deus cumpriu seu acordo comigo. Ele fez uma promessa e a cumpriu fielmente. Todas as minhas vitórias e todos os meus desejos Ele fará prosperar. Mas os ímpios são como espinhos amontoados e lançados fora. Neles não se deve tocar. Mantenham distância com um rastelo ou um cabo. São excelentes como lenha. Estes foram os valentes guerreiros de Davi. Jabezão, um taqumonita, era chefe dos 3 principais oficiais. Certa vez, com sua lança, atacou 800 homens e matou todos num só dia. Em segundo lugar entre os 3 estava Eleazar, filho de Dodô, o Aueíta. Ele estava com Davi quando os filisteus os enfrentaram em Pas-damim. Quando os filisteus se prepararam para a batalha, Israel retrocedeu. Mas Eleazar permaneceu onde estava e matou os filisteus à torto e à direito até ficar exausto, mas sem largar a espada. Naquele dia o Eterno concedeu grande vitória. O exército se juntou outra vez a Eleazar, mas apenas para saquear os filisteus. Samá, filho de Agé de Harar, era o terceiro. Os filisteus se reuniram para a batalha em Leí, onde havia uma lavoura de lentilhas. Israel fugiu dos filisteus, mas Samá ficou no meio da plantação e a defendeu com coragem. Os filisteus foram derrotados. Outra grande vitória concedida pelo Eterno. Certa vez, no período da colheita, os 3 se separaram dos 30 e se juntaram a Davi na caverna de Adulão. Havia um grupo de filisteus acampados no vale de Refaim. Enquanto Davi se escondia na caverna, os filisteus acamparam em Belém. Um dia, Davi suspirou: como gostaria de beber água do poço da entrada de Belém. Então os 3 entraram no acampamento dos filisteus, tiraram água do poço que ficava na entrada de Belém e a trouxeram para Davi. Mas Davi não quis beber. Ele a derramou como oferta ao Eterno, dizendo: de modo algum, ó Eterno, eu beberia esta água, porque não é apenas água, é o sangue dos 3. Eles arriscaram a própria vida para trazê-la até mim. Por isso Davi se recusou a beber. Era esse tipo de coisa que esses 3 guerreiros faziam. Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe dos 30. Certa vez, ele foi condecorado por matar 300 homens com sua lança, mas nunca recebeu as mesmas honras que os 3. Ele era o mais respeitado dos 30 e era o capitão, mas não estava incluído entre os 3 guerreiros principais. Benaía, filho de Joiada de Cabzeel, era um soldado corajoso, responsável por atos heróicos. Certa vez ele matou 2 leõezinhos em Moabe. Outra vez, no meio da neve, entrou num buraco e matou um leão. Em outra ocasião, matou um egípcio de grande estatura. O egípcio estava armado com uma lança e Benaía o enfrentou apenas com uma vara. Ele arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com ela. Benaía, filho de Joiada, ficou famoso por esses atos, mas não alcançou o posto dos 3. Ele era muito respeitado pelos 30, mas não estava incluído entre os 3. Davi o pôs como chefe de sua guarda pessoal. Os 30 eram
Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samá e Elica de Harode, Heles de Pelete, Ira, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatote, Mebunai de Rosate, Zalmon de Aoi, Maarai de Netofate, Helede, filho de Baaná de Netofate, Itai, filho de Ribai de Gibeá de Benjamim, Benaía de Piratom, Ridai dos riachos de Gaás, Abi-Albon de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Saalbom, Jazem de Gizom, Jonatas, filho de Samá de Harar, Aião, filho de Sarar de Harar, Elifelete, filho de Asbai de Maaca, Eliã, filho de Aitofel de Gilo, Resrai do Carmelo, Paarai de Arabe, Igal, filho de Natã de Zobá, o filho de Hagri, Zeleque de Amon, Naarai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe de Jatir, e o Hitita Urias. Ao todo, 37.